Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Eu quero agradecer a você que já está aí do outro lado sintonizando esse canal. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Mais uma vez, a minha gratidão pela sua companhia. Minha gratidão a você que acessou esse canal mais uma vez. Todos os dias, de 6 horas da manhã, estou chegando aqui para termos esse tempo juntos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem acessado. Eu quero, nesse momento, convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós vamos continuar hoje no verso 16 de Atos, capítulo 17. Nós estamos estudando uma passagem bíblica muito conhecida, que há uma necessidade de nós tratarmos com detalhes. E é por isso que eu estou me detendo um pouquinho no verso 16. Você que segue os estudos já percebeu, já faz alguns dias que nós estamos aqui. Porque há uma necessidade de nós aprofundarmos aqui para vermos a sequência dos pensamentos. E por se tratar de um assunto muito sério e que deve ser tratado com muito cuidado por nós cristãos. O verso 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Algo que eu não disse anteriormente, quando a gente leu o verso 16, sobre quem Paulo esperava. Você lembra? Paulo está vindo de Bereia e os seus amigos, Silas, os seus irmãos, que estavam, os companheiros de missões, não é? Ficaram em Bereia. Então eles tiraram Paulo às pressas na frente e Paulo aguardava os outros. Nós lemos os versículos anteriores. Paulo os aguardava, né? Silas e Timóteo, o que Paulo estava esperando. Então, enquanto Paulo os esperava, Silas e Timóteo, ele olha a cidade e o seu espírito se revoltava em face da idolatria que dominava naquela cidade. Os olhos de Paulo estavam abertos em tudo que ele estava vendo, mas o seu coração também estava disposto a auscultar a mais intelectual cidade do império. Paulo estava disposto a lutar contra aquilo, a não se calar diante da idolatria que ele via naquele lugar. Lucas registra no verso 16 que o seu espírito se revoltava. Foi observar essa palavra, o verbo grego aqui que Tiago usa, é o mesmo verbo que vem da palavra paroxismo, que tinha conotação médica. Essa palavra ela se refere a um ataque epilético. A gravidade dessa expressão do espírito de Paulo se revoltava. Fala de algo também que significa irritar, provocar, causar ira. Essa mesma palavra é usada por Paulo lá em 1 Coríntios, um texto muito conhecido, 1 Coríntios 13, verso 5, onde Paulo diz assim: o amor não se exaspera. O sentido aqui não é falta de controle, mas é uma reação progressiva, ponderada contra aquilo que Paulo estava vendo. Paulo começa a ver, a refletir e a se revoltar contra aquilo que ele via naquela cidade. O verbo grego aqui, paroxino, ele é muito usado na versão Septuaginta da Bíblia em relação à ira de Deus contra a idolatria do povo de Israel. Esse mesmo termo aparece lá em Deuteronômio, capítulo 9, versos 7, 18, 22. Esse termo também em relação a Deus e a idolatria do povo, ele volta a aparecer nos Salmos, né? Salmo 106, versos 28 e 29. E a mesma expressão está lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 8, versículo 5. Então, é um termo muito empregado na Bíblia quando diz respeito à reação divina diante da idolatria do povo. Paulo foi provocado à ira pela mesma razão que provocou a ira de Deus, ou seja, a idolatria. A idolatria é um pecado gravíssimo.
A idolatria, ela é tão grave porque ela rouba a honra e a glória que é somente de Deus. A gente trata esse assunto e com muito cuidado, zelo e amor, porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas compreendam a gravidade da idolatria. Mas eu não quero aqui ser grosseiro, eu não quero aqui ser ofensivo, embora que a verdade precisa ser dita em amor. Mas é muito sério esse tópico sobre idolatria. Deus não leva com tanta leviandade ou superficialidade esse tema tão grave. E que hoje é muito aceito, hoje muitas vezes em meio cristão, é muito comum isso. Você já deve ter visto alguém dizendo que adora a Deus por meio de uma imagem. Quando a pessoa cria uma imagem, e mesmo que essa pessoa diga, não, eu não estou adorando esta imagem, eu estou apenas usando ela para visualizar, da mesma forma que eu usaria uma fotografia. Eu já ouvi essa expressão. Quando você olha uma fotografia de um ente querido seu, e eu coloco aqui, por exemplo, uma fotografia da minha mãe que já faleceu. Eu olho aquela fotografia, lembro dela, olho com muito amor, mas essa fotografia da minha mãe, ela não está sendo usada num contexto religioso, num contexto espiritual, num contexto de adoração. Quando você coloca uma imagem de escultura num contexto espiritual, num contexto religioso, isso vai se tomar outra proporção. Eu ajoelho diante da imagem da minha mãe, não. Eu não converso com a minha mãe para ela resolver algum problema ou interceder por mim em alguma situação. Então, você me entenda que esse fato da idolatria, quando o homem coloca uma imagem, adora a Deus diante daquela imagem, ele está indo completamente contra uma ordem que o próprio Deus deu: não fazer imagem nenhuma, não se prostrar diante de imagem, não adorar. Então isso é muito sério. Às vezes as Escrituras chamam esse sentimento de Deus para conosco, esse cuidado de Deus para que nós não fizéssemos nenhuma imagem, não nos prostrassem, não adorassem a Ele através de outras imagens. A Bíblia chama isso do cuidado, e eu vou usar a expressão traduzida para a nossa língua portuguesa. A Bíblia chama isso de ciúmes de Deus para conosco. Por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. E Ele não nos divide com ninguém. A gente traz uma outra expressão bíblica. A Bíblia fala da esposa que pertence ao marido e ela não o divide com ninguém. Não é? E ele não a divide com ninguém, ou vice-versa. Não é? O marido pertence à esposa e ela não divide ele com ninguém. Deus disse assim, Isaías 42:8: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a nenhum outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O nosso Deus, Ele tem direito exclusivo à nossa fidelidade e Ele sente ciúmes se nós transferimos a outra pessoa ou a outra coisa a nossa devoção. Isso é muito sério e eu gostaria que você compreendesse isso. A seriedade, a gravidade de nos prostrarmos, de usarmos uma imagem, algo construído, para ser um meio dentro do nosso processo de adoração, para fazer parte dentro do nosso processo de chegarmos a Deus. Nós não precisamos disso. E muito mais do que não precisar, é um pecado. E é muito sério isso. E eu falo isso aqui com muito respeito, muito amor, mas é o que a Bíblia nos diz. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nada precisa. Nosso relacionamento com Deus é por fé. Nós cremos, nós confiamos, nós somos salvos, nós vivemos por fé.
E fé é você crer naquilo que você não está vendo. Eu não preciso ver Deus para adorá-lo. Eu não preciso de nada que me lembre Deus, até porque ninguém nunca viu a face de Deus. Eu não preciso nenhuma outra pessoa para estar no meio do meu processo de adoração com Deus, porque não há necessidade. Hoje eu posso chegar-me a Deus. Foi para isso que Cristo morreu na cruz, para construir um novo e vivo caminho direto à presença de Deus. Não há necessidade. A Bíblia diz: não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. E nós vemos isso no meio cristão. Isso é triste. A gente não aborda aqui idolatria de pessoas que estão se prostrando diante de outros deuses, como existem centenas, milhares de deuses criados. Mas eu estou falando aqui no meio cristão mesmo. Que o Senhor Deus nos esclareça, que o Senhor Deus fale aos corações daqueles que porventura ainda entendem que há uma necessidade, para que possamos saber que hoje Cristo já abriu o caminho para nós podermos adorá-lo sem necessidade de nenhuma outra coisa visual, mas por fé nós chegamos diante dele. Que Deus abençoe a sua vida. A gente vai seguir falando isso aqui nos próximos estudos. Você possa buscar o Senhor diante dele, se prostrar diante dele por fé. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.